Amigas e amigos, a reação do bolsonarismo de modo intempestivo a essa denúncia envolvendo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, que é comandada por Fábio Wajngarten, acho que é assim que pronuncia o nome dele, tem algumas complexidades. A reação raivosa, né, típica do bolsonarismo, é assim que eles tratam quando são pegos, pilhados em flagrantes. Isso é da lógica do indivíduo que não tem como se defender. A pessoa que tem convicção do que ela está fazendo, ela faz com tranquilidade, né? Faz a defesa sem rompantes, sem ameaças. Quando a pessoa faz rompantes e ameaças é porque ela foi pega no flagrante. No caso do Bolsonaro foi claramente isso, né? E também se pode ver como reage o Sérgio Moro, como reage o Paulo Guedes, né, que são aí os próceres, né, do bolsonarismo, esse generalzinho, aí Hitlerzinho, o general Augusto Heleno, né? Falta exatamente o problema da convicção, né? As pessoas podem ter convicção, claro, agora não pode ser convicção de cínico. Quando é convicção de cínico, cai no clássico exemplo dos cínicos da Operação Lava Jato, os quequequés, né? Quando eles se veem em situações assim, que eles precisam dar explicações, eles metem os pés pelas mãos. Claramente aí no bolsonarismo o que está acontecendo é isso. Tem o problema do rebaixamento moral e intelectual, consequentemente, né? São pessoas incapazes de organizar um raciocínio, de formular, né, algo que tenha credibilidade. Por mais que o sujeito seja um vigarista, treinado, calejado e tudo mais, quem tem um mínimo de experiência de lida com um vigarista, de cara, abriu a boca, você sabe, esse é um vigarista. Pode esperar que ele vai dar demonstrações de que ele é um vigarista, ou de que é um parlapatão, um charlatão, né, um engana-trouxa. Tá cheio disso por aí. Mas é isso, né? Quando a gente, principalmente no jornalismo, por isso que o jornalismo é difícil, falar que é jornalista é fácil. Agora, exercer o jornalismo é outra coisa, né? Uma coisa muito complexa, complicada, né? Tem que ter aí, por isso que eu sempre digo que o jornalismo tem os seus códigos de ética, né? Não pode, isso aí que a gente vê aí na mídia não é jornalismo, é aí que entra outra questão. Como a Folha, o Estadão, o Globo, essa turma toda aí, não praticam, todos eles, né, não praticam o jornalismo no sentido de que tem que ser jornalismo, né? Quando acontece uma situação assim, é fácil um maluco desse, um doido desse qualquer, um cachorro louco desse aí sair distribuindo pedradas para todos os lados. Se fala da liberdade de imprensa, é importante a liberdade de imprensa, claro. Agora, não é isso aí, não é defender Folha, não. Não é defender Estadão, não é defender Globo, não é defender nada, Record, SBT, né? Nada disso. Isso aí passa, eu sempre digo, isso é mídia. Isso faz mediação de uma ideologia, e dentro da ideologia deles, eles têm divergências. Aqui a denúncia, por exemplo, pelo que eu estou lendo aqui, né, quem pagou foi a Record e a Bandeirantes, as televisões, né, as emissoras aí de televisão, Band e Record. Aí é aquela velha história, né? Quer dizer, se for apurar esse tipo de corrupção, são corruptores. Pela denúncia da Folha, são corruptores. Na Constituição, nas leis, enfim, na lógica de qualquer raciocínio, o corruptor ele é tão criminoso quanto corrupto. Então é necessário aqui dizer esse Fábio Wajngarten, eles têm esses nomes aí que às vezes eu tenho dificuldade até de pronunciar os nomes. Deve ter alguma pronúncia aí que seja mais usual. Mas eu estou lendo aqui estou pronunciando do jeito que eu estou lendo. Esse aí mereceria ser punido, evidentemente. Agora, e a Record e a Band? Se pagaram realmente a tal da propina. E outra, o que vem a ser a propina exatamente, com qual finalidade? Aí entra essa questão que eu sempre digo aqui, quer dizer, o jornalismo da mídia vive de quê? Como é que eles fazem? Por que vaza, tem tanto vazamento? Por que a Lava Jato, por exemplo, vaza? A lógica, o sentido, a engrenagem da Lava Jato é a corrupção. Claro que é a corrupção. É assim que eles funcionam. Eles falam isso. Eu disse aqui recentemente, né, que se eu tivesse recursos financeiros, eu ia contar a história da Lava Jato.
como é a engrenagem da Lava Jato. Esses negócios de vazamentos, por exemplo, como isso funciona. Né? A Folha, por exemplo, vive gravando, divulgando aí gravações, fitas que aparecem daqui e dali. Antigamente era fita, né? Hoje áudio que aparece aqui, aparece ali. Como é que surge tudo isso? É evidente que são grupos mafiosos, eu sempre digo aqui. Não tem nada de jornalismo aí, né? Não é jornalismo. Né? Pode ter verdade na denúncia que eles fazem aí contra a SECOM. Agora é isso, como eles não praticam jornalismo, né? A Folha, por exemplo, quem lê a Folha com atenção, vê lá, se, talvez, conforme, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem um fato assim, não tem convicção jornalística. Você pode pegar, esse é um fato. Eu sempre digo aqui, pega a Lava Jato, isso é um fato, da Lava Jato é um fato. Os oleiros do Sérgio Moro, o caso de Maringá, é um fato. O caso do Banestado, envolvendo o Carlos, Fernando Santos Lima, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Acho que Deltan Dallagnol não estava, não. Falando aqui no embalo. É um fato, está lá, eles têm que dar explicação. Senhor, doutor Sérgio Moro, tem aqui um caso de Maringá, assim, o Erivaldo Souza foi condenado e tal. O senhor foi estagiário dele, depois o senhor participou de um sei lá, o que foi aqui? Um ato interreligioso, é que eles chamam. Religioso não tem nada, né? Porque religioso de verdade, estava até o arcebispo lá da Igreja Católica, para não dizer que tinha só lá evangélicos, tinha também de outras religiões aí, né, afro, né, religião do Oriente Médio, estava tudo lá, enfim. Quer dizer, a questão não é, as religiões devem explicações, claro, como é que vocês vão fazer um ato interreligioso para um sujeito comprovadamente corrupto, organizado por um sujeito comprovado. A justiça que diz, não sou eu, o Erivaldo Souza é pastor não sei do que lá, né, tem uma banca lá em Maringá, não sei o quê. Vamos fazer aqui um ato para trazer o Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai lá se confraternizar com um corrupto. Ué, não diz o povo aí como é que diz, né? Que quem anda com um morcego dorme de cabeça para baixo. Algo assim. Aí a gente vai. É isso, é o jornalismo desonesto. O que é Hugo Studart, por exemplo? Esse Gustavo Bezerra, por exemplo, se não é o jornalismo da corrupção? Quem financia esses livros? Né? O que está por trás, né, desses projetos? Se não a dita Operação Limpeza que eu sempre digo aqui, o General Heleno, esse aí, apologista do AI-5, das milícias, dos porões da ditadura militar. Aí, o Augusto Nunes, por exemplo, né, o rato branco aí, esse cachorro louco, né, esse bicho bravo, esse aí bateu no Glenn Green, não pode chegar perto dele, não. Se chegar perto, toma cuidado, né, porque esse tipo de gente agride, esse tipo de gente violenta, cachorro louco mesmo, isso é um rato. Eu estava vendo um evento do BTG Pactual, Banco Paulo Guedes, é ligado aí, cara. É a lógica do Paulo Guedes. Fazendo lá, evidentemente, a defesa do programa de governo do Paulo Guedes. Quem estava fazendo a mediação? Quem era o mediador, vamos dizer assim? Augusto Nunes. Que credibilidade tem um jagunço desse para apresentar algo, né, que vai debater? Agora é banco, né? É banco. Estava lá debatendo. O general Heleno, por exemplo, né, é um dos que estava defendendo essa tese aí do inimigo interno. Que é preciso... Isso é coisa típico de nazista, né, do nazifascismo, dos latrocidas de 64. Ele é apologista, ele veio de lá. Não é à toa que ele ocupa um cargo aí, não sei o que, de estratégia do governo Bolsonaro e tal. Tem tudo isso aí. E tem o sentido do inimigo externo. Quem seria o inimigo externo? Na época deles, quando eles matavam para roubar, eles falavam também do inimigo interno, era o comunismo. Agora, o comunismo tinha um centro. A União Soviética, Moscou, o Bloco Soviético, tinha a China. É importante a gente entender tudo isso. O que estava em jogo ali? Por que eles diziam, a guerrilha do Araguaia, por exemplo, até hoje, né, esses mercenários aí, esses Hugo Studart da vida, esses Gustavo Bezerra da vida, a guerrilha maoísta. Então, esse é um ponto importante para a gente entender aquela conjuntura, entender a conjuntura de agora. É importante situar o pós-Segunda Guerra Mundial,
Quem tinha condições de exportar capitais e financiar, como eles dizem, a reconstrução da Europa, do Japão? Era importante a reconstrução, entre aspas, da Europa, o Plano Marshall, a ocupação do Japão e o seu entorno. É importante dizer isso também. Por que eles fizeram a guerra na Coreia? Usaram armas químicas na Coreia. Os Estados Unidos da América, a democracia. Falam por aí a democracia. A democracia não faz guerra. Usaram armas químicas na Coreia. Depois usaram também no Vietnã. Eles fizeram lá no Vietnã. Por que tudo isso? Porque houve a Revolução Chinesa em 1949. Quer dizer, no pós-guerra, a possibilidade de outras revoltas populares, revoluções socialistas na Ásia era muito grande. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Primeiro, o Plano Marshall, ocupa a Europa, né, ocupa o Japão, né, e também fazem guerras para impedir que a Coreia seguisse pelo rumo socialista, para impedir que o Vietnã seguisse pelo rumo socialista, seguindo o exemplo da China. Aí quando os cachorros loucos e os mercenários, aí, Hugo Studart e Gustavo Bezerra falam, por exemplo, do anticomunismo, essas coisas todas, né, a gente precisa fazer qual contabilidade, qual equação? Quem matou gente na Coreia? Quem matou gente no Vietnã? Se quiser voltar para trás, é importante pegar também quem matou gente na União Soviética. Quem fez o Pacto de Munique para empurrar a Alemanha para cima da União Soviética? As mortes que ocorreram na União Soviética. A conta tem que ser feita assim. Agora, aqui no Brasil, o que aconteceu com os latrocidas? Quem matou? O que fizeram aqui os latrocidas, se não um assalto? Assaltaram a mão armada, para matar, para roubar, claro. O que tinha aqui? A exemplo da Ásia, aqui também poderia acontecer, aconteceu em Cuba. Aconteceu em Cuba, em 1959, não aconteceu uma revolução em Cuba, poderia acontecer no Brasil, no Uruguai, na Argentina, Paraguai, etc, etc. Então o que eles fizeram? Plano Truman. Vamos criar aqui os regimes de assassinos, de torturadores, que é a lógica do imperialismo. A ideia de imperialismo é isso aí. Os impérios que foram constituídos aí, a Primeira Guerra Mundial. Por que houve a Primeira Guerra Mundial? A França, por exemplo, a questão da Argélia, essas coisas todas. Não dá tempo da gente ir muito longe disso, mas é importante ter isso como referência. O Winston Churchill, por exemplo, eu falo aqui, tem um artigo aí no Washington Post. O que ele fez na Índia, por exemplo, senão um grande genocídio? É um tal da democracia, então vira e mexe. O Winston Churchill, o filho do Bolsonaro, uns tempos atrás, lá o Eduardo Bolsonaro, o Churchill, falou lá, então leu uma frase do Churchill. Agora, e vai, enfim. Se a gente for, não dá para alongar as coisas, esse que é o problema, né? Às vezes a gente pega a ponta assim, pega como referência, mas as ideias vão ficando para a gente ir entendendo a lógica do inimigo interno. Quem seria o inimigo interno agora? Esse comunismo vem de onde? Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, do Vietnã, da China? Como é que é? É preciso deixar claro essas coisas. É evidente que isso aí é uma mentira, né? É uma mentira. Isso é bolsonarismo, isso é lavajatismo, isso é corrupção, isso é Hugo Studart, isso é Gustavo Bezerra. Isso é anticomunismo puro e simples. É isso. Isso não é jornalismo, não tem um pingo de jornalismo nisso. O inimigo interno aqui é quem organiza o povo. Nesse rumo aí que vai Paulo Guedes, que vai Bolsonaro, que vai Sérgio Moro, essas facções criminosas aí. Vai todo mundo ficar sem emprego aqui, vai acabar o emprego. A crise não tem como sair da crise. A indústria, tem os dados aí, saíram agora. 17 empresas por dia fechando, indústria, né, tudo lascada, enfim, uma desgraceira na economia. Isso tem efeitos. Desemprego, com desemprego vem a degradação social, com a degradação social vem a violência, vem a falta de perspectiva, vem a destruição do país. E vem as condições para o inimigo interno verdadeiro vir aqui e saquear. Essa ideia de inimigo interno que o general Heleno falou, isso é grave. Isso é grave. Que eles mandou espionar lá o sínodo
Sínodo da Amazônia, que ele foi convocado lá na Câmara dos Deputados, e rosnou lá igual um cachorro louco, típico de Ustra, de Fleury, né? O bicho ronca que parece dá medo, é medonho o negócio. É um Hitlerzinho. Né? Agora, isso reproduz Bolsonaro, reproduz Paulo Guedes, reproduz Sérgio Moro. O do Sérgio Moro é isso aí. Aperta o sujeito para ver aonde que ele vai parar. Outro, o Salim Matar, esse aí das privatizações, que deixou a Localiza, que é a empresa dele e tal, anda falando groselhas por aí. Ele é medíocre, todos eles são, né? Mas esse aqui é um grande empresário, não sei o quê. Aí ele fica falando das virtudes do setor privado e das mazelas do setor público. Mas as falas dele, né? Quem prestar atenção nas falas dele, mas como é que pode um homem desse dirigir uma empresa desse porte? Não tem condições, não tem intelecto para dirigir uma empresa, para um grupo, sei lá o quê. Não tem a menor capacidade para dirigir nada. Ele tem capacidade para dizer que as maravilhas do setor privado e as mazelas do setor público. Mas quais são, efetivamente, as mazelas? E como que esse tipo de gente organiza os seus impérios, os seus negócios? Aí ele sai contratando esse Pactual aí, né? BTG Pactual, por exemplo. Isso é típico de gente do mercado financeiro. Pega aí nas grandes universidades, vai lá, paga uma grana boa para eles que vão gerir os negócios privados. E gerir os negócios privados significa essencialmente meter a mão no dinheiro público, no orçamento público. Os bancos, o sistema financeiro vive de quê? Se não no giro dos títulos públicos, que são financiados pelos impostos que o povo paga. Eles não pagam impostos, quem paga é o povo. Essas coisas que eu sempre digo, orçamento e tal. E para pagar o giro dos títulos públicos é preciso fazer contingenciamentos, cortar gastos na educação, na saúde, na infraestrutura, etc, etc, etc. Por isso que pega um medíocre desse, um sujeito absolutamente medíocre, idiota, é um idiota. Esse Matar, e ele dirige um grande grupo e diz que o negócio, o Paulo Guedes falando para ele, nós vamos vender tudo. Mas tudo, ministro, tudo que for possível. Sabe que vai ter resistência, né? Agora o negócio deles não é vender, eles não vão vender, eles vão roubar, é diferente. Assaltar. Privataria tucana, né? Agora, numa proporção muito maior, vão pegar Petrobras, BNDES, os grandes patrimônios públicos. Quer dizer, o Estado teria que ter, como faz a China, como faz o Vietnã, como faz, etc. O desenvolvimentismo brasileiro, os governos Vargas, Juscelino, João Goulart, né? O pensamento estratégico, projeto de nação e tal. Isso é Estado, essencialmente Estado. O Estado domina o mercado. Vai ter mercado? Claro que vai. Na China tem muito mercado. O mercado nasceu muito antes do capitalismo. Né? Essa oposição que os cachorros loucos fazem, porque é isso, né? Esse Matar aí, a General Helena e tal, Bolsonaro, Sérgio Moro, Paulo Guedes, isso é de uma mentalidade tão rastaquera, né? O povo, falar na linguagem do povo, burrice, são burros, mas são malandros, são espertos para meter a mão no dinheiro público, né? Então tem que ter mercado. Agora o mercado tem que estar a serviço de um projeto. O mercado não é socialista nem capitalista. Tem que ter um projeto de nação e o mercado tem que estar a serviço desse mercado. Não estou dizendo uma nação democrática, com um projeto de desenvolvimento, de soberania, não essas pantomimas aí. Neoliberalismo, essas coisas todas. Isso é exatamente o assalto, né? Arma, eles estão armados. O regime norte-americano, por exemplo, como é que eles impõem o seu domínio mundial, se não pelas armas? Por que eles explodiram as bombas lá de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, na Ásia? Por que eles destruíram Dresden? Quem não conhece a história de Dresden, né? Eles pulverizaram uma cidade na Alemanha sem nenhum motivo, simplesmente para dizer para a União Soviética, a partir daqui vocês não passam. Por que deram os golpes aqui na América Latina? A partir daqui vocês não passam. Por que enfim, ocuparam a Coreia, usaram armas químicas na Coreia, no Vietnã? Daqui vocês não passam. E passar significa o quê? Significa o povo se organizar.
Essa que é a questão toda. Aí, no projeto deles, eles têm que excluir o povo. Excluir socialmente. Depois excluir politicamente. E depois economicamente. Nada de povo. Que povo? O povo não tem que ter partido. Não pode participar do parlamento, por exemplo, ter os seus partidos. É inimigo interno. Não pode ter sindicatos. É inimigo interno. Não pode ter associação de moradores. É inimigo interno. Aí entra a questão o que é direita e o que é esquerda. Capital e trabalho. Não tem outra denominação para se entender direita e esquerda. Se alguém sabe, alguém tem alguma tese, pode escrever, mandar vídeo aqui, eu publico. Esquerda, trabalho, direita, capital. O trabalho tem que se organizar politicamente, claro. Precisa ter o seu partido, ou os seus partidos, precisa ter as suas associações, os seus sindicatos, precisa se organizar para ter força política e dizer, da produção que está sendo feita aqui nesse país, nós temos direito a participar delas. Não sei se vocês sabem, mas nós temos direito. Do outro lado, o que vai acontecer? O capital se organiza. As grandes associações de empresários, por exemplo, né? Quem tem condição, quem tem capital para organizar as grandes associações? O trabalhador tem dinheiro para fazer isso? Né? Então, a questão de direita e esquerda passa exatamente por aí. Até onde você pode ir com a sua organização do trabalho e até onde vai a organização do capital pela direita. É a síntese do jogo político no país atualmente. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.